Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical, lição para jovens. Estamos estudando nessa semana a lição de número 3, o problema da fome no mundo contemporâneo. O problema da fome no mundo contemporâneo. Visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e também o esboço das mensagens que nós temos ali postado. Seja bem-vindo em nome de Jesus. O problema da fome no mundo nos dias atuais. Sempre nós tivemos problemas de fome. A fome não é de agora. A fome é de muito tempo. A fome, ela sempre existiu. E Jesus disse em Marcos capítulo 14, versículo 7, que os pobres nós teríamos sempre conosco. E se existem os pobres, existem também, é claro que existe a fome. De acordo com o programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, existiam, isso em 2010, 925 milhões de pessoas com fome e em uma situação de insegurança alimentar no mundo, isso em 2010, o que correspondia a 13% da população mundial. Agora, como nós resolvemos o problema da fome? Existe como resolver o problema da fome. Existe. Só que resolver o problema da fome, na teoria, nós conseguimos resolver. Mas para pôr em prática, teria que se mexer em muita coisa. Mas podemos passar aqui algumas alternativas, pelo menos 6 alternativas, que resolveria isso, se fosse colocado em prática, resolveria o problema da fome no mundo. Uma primeira alternativa seria a eliminação, ou pelo menos a redução dos gastos militares no mundo. Isso envolve as guerras e bombas que se constroem no mundo. Então, ou pelo menos uma redução desses gastos no mundo, que estão na ordem de 1,6 trilhão de dólares ao ano. Uma segunda alternativa seria utilizar apenas fontes vegetais de nutrientes na alimentação. Os vegetais são capazes de fornecer tudo o que o organismo humano precisa para se nutrir. Uma terceira alternativa seria eliminar o consumo e a produção de drogas e de bebidas alcoólicas, os jogos de azar, os cassinos, os jogos que utilizam os animais, como touradas, rodeios, corridas de cavalos, corrida de cachorros, corrida de camelos, brigas de galos e outros tantos jogos que existem pelo mundo afora. Essas atividades são prejudiciais para a saúde dos humanos e também para os não humanos, e envolve uma indústria legal e ilegal de trilhões de dólares. Uma quarta alternativa seria proibir a produção de alimentos visando o lucro e eliminar os atravessadores da comercialização da comida e os especuladores que fazem fortuna nos mercados futuros de alimentos. Numa perspectiva socialista ou comunitária, poderia se transformar todas as empresas capitalistas de alimentos em cooperativas sem fins lucrativos, controlados pelos trabalhadores, pelos produtores rurais, pela comunidade e também pelos consumidores. Os alimentos seriam produzidos para a vida e não para o lucro. Uma quinta alternativa seria eliminar ou reduzir o máximo desperdício na produção, transporte, armazenamento, comercialização e consumo de alimentos. Somente essa alternativa
já seria suficiente para acabar com a fome no mundo. Uma sexta alternativa seria uma distribuição mais justa dos alimentos. Dos 7 bilhões de habitantes no mundo, pouco menos de 1 bilhão passam fome. Cerca de 3 bilhões de alimentos de maneira razoável e os outros 3 bilhões consomem alimentos acima do necessário. Então, evidentemente, na teoria, é fácil acabar com a fome. Agora, o difícil é você mexer com os inúmeros interesses pessoais. Aqui envolve interesses locais, envolve interesses grupais, interesses regionais e interesses nacionais envolvidos em toda essa questão da fome. E, é claro, tiraria aí o lucro de muitas pessoas que embolsam aí trilhões de dólares com coisas que não são interessantes, e as pessoas ficam ricas, né? Ficam bilionárias a custo dos pobres, e aí nós temos esse problema gravíssimo da fome. Então, mexer com tudo isso seria tirar o dinheiro dessas pessoas, e na teoria nós resolvemos, mas na prática fica difícil. E também para o cumprimento bíblico, como Jesus disse que os pobres nós teríamos sempre no mundo, a não ser quando Jesus vier, né? Quando Jesus ele vier e implantar o milênio, então a fome aí será resolvida, o governo será o governo de Deus, governo teocrático, e com certeza o problema da fome será resolvido. Mas enquanto o homem estiver no poder, então vamos continuar vivendo aí biblicamente, como Jesus disse, no mundo vós tereis sempre, haverá sempre fome, porque tereis sempre aí os pobres. Em Gênesis capítulo 43 e o versículo 1, é a leitura de segunda-feira. Então aqui já no tempo de José, lá bem atrás, José teve ali que resolver um problema gravíssimo da fome do Egito, né? Foram 7 anos ferrenhos de fome, mas José conseguiu resolver ali o problema da fome naquele tempo. Fome na terra. Como devem os cristãos responder à pobreza e à fome no mundo? Como que nós, cristãos, respondemos às demais pessoas essa questão da fome? De acordo com as últimas estatísticas, mais de 840 milhões de pessoas no mundo são cronicamente desnutridas todos os dias. 26 mil crianças morrem por causa da fome e também por causa de doenças que são evitáveis, doenças evitáveis. Com tanta gente no mundo em tal condição lamentável, o que devemos fazer? E a igreja? Como a igreja deve se comportar neste momento, ou seja, nesta fase, em tempos que nós estamos vivendo, em que a fome a cada vez aumenta mais e o dinheiro vai para os bolsos dos corruptos? A igreja deve se comportar e responder com compaixão. Por quê? Porque Jesus também teve compaixão. Ter verdadeira compaixão pelos necessitados significa que nós estamos conscientes da necessidade, preocupamos-nos com as pessoas envolvidas e estamos prontos para agir em seu favor. Ter compaixão de um irmão necessitado é a prova do amor de Deus em nós. Quando nós temos compaixão do irmão que está necessitado, que está passando dificuldades na vida, ter compaixão deste é demonstrar o amor de Deus na nossa vida. Honramos a Deus quando nós somos bondosos para com os necessitados, conforme Provérbios capítulo 14, versículo 31.
Os cristãos devem responder à pobreza e à fome no mundo, responder com ação. É claro que nós devemos também orar pelos necessitados, que é algo que todo cristão pode fazer. Todo cristão, às vezes, não pode ajudar financeiramente ou até doando alimentos, mas todo cristão pode orar por essa questão da fome. Além disso, os cristãos devem fazer todo o possível para aliviar o sofrimento causado pela pobreza e pela fome. Jesus disse: vendei os vossos bens e dai esmolas. Lucas 12, 33 e 34. Onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O crente que abnegadamente dá aos pobres será abençoado por Deus. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Provérbios 19, 17. Essas bênçãos divinas podem ser espirituais ao invés de materiais, mas a recompensa de quem abençoa, de quem ajuda, de quem se compadece do necessitado, a recompensa ela é garantida. Dar aos pobres é um investimento que você faz na eternidade. Se você não for recompensado aqui na terra materialmente, com certeza Deus irá te recompensar com as bênçãos espirituais, ainda aqui na terra ou na eternidade. Existem várias organizações cristãs de ajuda humanitária que trabalham não só para combater a pobreza e a fome no mundo, mas também para compartilhar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então há muitas entidades formadas, são entidades evangélicas que ajudam as pessoas, que arrecadam alimentos, que ajudam com alimentos, que ajudam financeiramente e ainda anunciam o Evangelho de Jesus. Os cristãos devem responder à pobreza e à fome no mundo sempre com esperança. Os crentes podem agir em favor dos pobres com a confiança de que estão ajudando a avançar o trabalho de Deus no mundo. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. É o Salmo 140 e o versículo 12. Os crentes trabalham com a esperança de que Jesus vai voltar e julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos na terra. Jesus disse, em Mateus 26, 11, também ele fala aqui, porque os pobres sempre o tendes convosco. Sendo esse o caso, temos oportunidades ilimitadas e a obrigação urgente de servir ao Senhor, servindo aos outros. Servindo a Deus, servindo aos outros. Amós, no capítulo 8, versículo 11, a leitura de terça-feira, ele vai falar aqui de uma fome que não é a fome de comida, mas a fome da palavra de Deus, a fome espiritual. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Fome, mas não de pão. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. O objetivo de Deus sempre foi o de alcançar a humanidade e saciar a humanidade em tudo aquilo que ela necessita e precisa. No deserto Deus fez descer pão do céu, é o maná. Ele também fez água sair da rocha para que o povo não perecesse de sede. No Novo Testamento, ele fez maravilhas extraordinárias. Uma delas foi a multiplicação dos pães e dos peixes.
Jesus, quando multiplicou os pães e os peixes, estava preocupado com as pessoas que ali estavam. Ele teve compaixão da multidão e a multidão teve a sua fome saciada. Na Bíblia há o relato de que sobraram, depois dessa multiplicação, depois que o povo comeu, eles sobraram ainda 12 cestos cheios de pedaços, né? Jesus nunca despede ninguém vazio. Ele é o mestre soberano. Ele ama a humanidade, ele ama a sua criação e não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade e recebam a salvação da sua alma. Por isso ele chama a todos ao arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O objetivo maior de Deus é saciar o nosso espírito, porque o nosso espírito tem fome e tem sede da palavra de Deus. João 4, 13 e 14, nós vemos aqui o momento em que Jesus à beira do poço de Jacó, perto da cidade de Samaria, Jesus teve um encontro com a mulher samaritana. Ele disse à mulher: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O Senhor chamou aquela mulher para um diálogo, mas um diálogo espiritual. Ele usa o natural, a água que bebemos, para mostrar que a água espiritual, a sua palavra, sacia nossa sede e também limpa a nossa alma. Em João 7,38 ele disse também: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Deixe as águas de Deus fluir em seu ser. Deixe a palavra de Deus entrar em sua vida. Deixe esta palavra te limpar. Deixe esta palavra te purificar de toda imundícia, de todo lixo deste mundo. Ainda Amós 8, 11, 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Versículo 12, andarão mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Esta profecia abrange 3 tempos, passado, presente e futuro. No tempo do profeta Amós, Deus falou à casa de Israel através dos profetas. O povo estava afastado do Senhor, tinha abandonado a palavra de Deus. Várias vezes Deus chamou esse povo ao arrependimento e eles rejeitavam o chamado de Deus, preferiram andar nos seus próprios caminhos. Deus se calou, fechou a boca dos profetas e não lhes deu mais nenhuma profecia. Ainda que buscasse a orientação de Deus durante o castigo divino, durante a calamidade profetizada, não iriam obter respostas, pois Deus havia lhes dado muito tempo e eles não se arrependeram dos seus pecados. Deus os entregou então nas mãos dos assírios. Temos que aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá, pois Ele é amor, mas também Deus é um fogo consumidor. Temos de buscá-lo enquanto se pode achar, disse Isaías em 55:6, invocá-lo enquanto ele está perto. Irá chegar um dia que será muito tarde. Enquanto há tempo, busque, viva a palavra de Deus. Estamos vivendo isso em nossos dias.
Pessoas estão andando errante de uma parte até a outra. Estão buscando a palavra do Senhor, mas não estão encontrando. Agora, por que as pessoas não estão encontrando a palavra de Deus? Não estão achando? Porque se deparam com igrejas que não estão pregando a palavra de Deus. Não. O que essas pessoas têm encontrado são apenas homens amantes de si mesmos, que não têm a palavra de Deus. E quem não tem a palavra de Deus na vida, não tem como alimentar o homem da palavra de Deus. Só pregam prosperidade natural. Prosperidade natural. Esses procurarão, mas não encontrarão. E não vão encontrar porque estão indo a lugares onde Deus não está. Deus não está em lugares que só levam o povo a buscarem as coisas da terra. Deus não está em lugares em que lá as pessoas ficam cobiçosas, gananciosas pelos bens terrenos. Deus não está ali. Vão continuar errante de um mar até outro mar, de igreja em igreja, e não vão encontrar a palavra de Deus enquanto estiverem buscando nesses lugares que só pregam as coisas terrenas, que só pregam os bens materiais desta terra, que não falam em arrependimento, que não pregam contra o pecado, que não falam no reino de Deus, que não falam no reino dos céus, que não falam que o homem precisa deixar o pecado e se converter ao Senhor Jesus para que tenham e vivam no reino dos céus. Porque seus corações estão endurecidos, tal como o povo de Israel. Já ouviram a voz do Senhor e não querem atender. Eles querem buscar o que é bom, querem buscar o que é agradável aos seus olhos. A falsa prosperidade e os bens terrenos. Tais pessoas estão, sabe o quê? Mortas espiritualmente, pois não têm comido pão e não têm bebido a água que sacia a alma. A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o alimento para a alma do homem. Não é a música que é alimento para o homem. A música é boa, a música é espiritual, a música que edifica a alma, a palavra de Deus, ela é boa também, mas ela não alimenta. O que alimenta a alma do homem é a palavra de Deus, é as sagradas escrituras que alimenta a alma. Então, tais pessoas estão morrendo espiritualmente porque não se alimentam da palavra de Deus. E o louvor não alimenta ninguém. Mas ainda há tempo, a porta da graça está aberta. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo estiver no domínio, no período da grande tribulação, a busca por esse pão espiritual ainda vai ser bem maior. Nesse tempo, se alguém quiser salvar a sua vida, terá de confessar que só Jesus é o Senhor. Terá que negar o governo do anticristo e pagar com a própria vida para poder obter a salvação da sua alma. Agora, os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, os que não foram enganados pelos falsos profetas, os que não amaram as suas vidas mesmo diante da face da morte, estes subiram com o Senhor. O Senhor te convida a beber desta água, a comer deste pão, a palavra de Deus, e assim saciar a sua fome espiritual. Ele te convida a se alimentar dele, pois ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Deus que continua dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos alimentarei, e eu vos aliviarei, porque Jesus perdoa o seu pecado e te alimenta com este pão glorioso, a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 2, quarta-feira. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus teve fome. E aqui nós vemos a natureza humana de Jesus sendo manifestada quando ele teve fome. João diz que a convicção da humanidade de Cristo é procedente de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Os evangelhos descrevem um Jesus inteiramente humano. O início de sua vida neste mundo foi através do ventre de Maria, concebido pelo Espírito Santo sobre ela, sem que tenha tido relações sexuais com José. Sua infância, a infância de Jesus, para a maturidade, foi como todas as crianças. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus experimentou limitações humanas como fome, sede e cansaço. Jesus chorou, sentiu agonia e se referiu a si mesmo como sendo o Filho do Homem. E sobre esta questão, sobre a humanidade de Jesus, está 81 vezes registrada nos evangelhos. A natureza humana de Jesus permanecerá para sempre. Mesmo após sua ressurreição, ele provou que ainda possuía um corpo humano. Quando ele chamou os seus discípulos para tocá-lo, era um corpo humano, porque eles tocaram. Mostrou as cicatrizes nas mãos e nos pés, mostrou que tinha carne e osso, quando ele também se alimentou ali à beira do mar com os apóstolos, com os discípulos. Mas esse corpo ressurreto de Jesus era um corpo transformado, glorificado, incorruptível, imortal, adaptável para viver com Deus eternamente. Nós, crentes, receberemos um corpo igual ao de Cristo quando da ressurreição. Jesus tinha verdadeira natureza humana, distinguida da natureza divina, porém inseparáveis. Quando demonstrava fome, por exemplo, vemos isso como a manifestação da natureza humana de Jesus e não a divina. Ele está conosco para todos sempre, foi o que ele prometeu: estarei convosco todos os dias. Vemos a manifestação da natureza divina aqui e não a humana. Estas duas naturezas permanecem em Cristo unidas, sem mistura, confusão, sem separação ou divisão, cada natureza retendo seus próprios atributos. Ele foi 100% Deus e 100% homem. Tanto quanto a divindade, a humanidade de Jesus tem sido atacada. No primeiro século, os docetistas negaram a humanidade de Cristo. Eles ensinavam que Jesus parecia ter um corpo, mas na realidade ele era uma espécie de ser fantasmagórico. Assim diziam os docetistas. João declarou que aqueles que negassem que Cristo veio em carne eram o anticristo. Outra heresia que a igreja enfrentou foi o monofisismo, o qual argumentava que Jesus não tinha duas naturezas, apenas uma. Segundo os monofisistas, esta única natureza de Cristo não era totalmente divina e nem totalmente humana, mas eram misturadas. A igreja, em defesa dessas heresias, reuniram-se na cidade de Calcedônia em 451 depois de Cristo e declararam:
Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. A distinção de naturezas de modo algum é anulada pela união, antes ela é preservada a propriedade de cada natureza. Romanos capítulo 12, o versículo de número 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, é a leitura de quinta-feira, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O que é isso? Amontoar brasas de fogo sobre a cabeça de alguém. Comida para o inimigo. Nós precisamos lembrar aqui que o inimigo de Deus e do homem é Satanás. E quando nós não perdoamos as pessoas, nós alimentamos o diabo, que é o inimigo de nossa alma. Então, o que significa amontoar brasas de fogo sobre a cabeça de alguém? Isto pode referir-se a uma tradição egípcia de levar uma panela de carvão e de brasas na cabeça como um ato público de arrependimento. Provérbios capítulo 25, versículo 21 e 22, refere-se sobre isso, fala sobre isso. Paulo estava dizendo que devemos tratar nossos inimigos com bondade para que fiquem envergonhados e convertam-se dos seus pecados. A recusa de perdoar é um pecado. Quando você recusa perdoar alguém, você está pecando. Por quê? Porque Deus te perdoou. Jesus morreu na cruz para te perdoar. Se Jesus te perdoou, por que você não pode perdoar? Você é melhor do que Deus? Você é melhor do que Cristo? Se Ele te perdoou, perdoou todos os seus pecados, perdoou as coisas horrendas que você fez, e agora você não pode perdoar alguém, você não pode perdoar o seu irmão, não pode perdoar as outras pessoas? Se recebemos o perdão de Deus, devemos perdoar as outras pessoas que nos feriram. Não podemos guardar rancor e também não podemos buscar vingança, fazendo vingança com as nossas próprias mãos, porque toda a vingança, ela pertence a Deus, ela é de Deus. Necessitamos confiar em Deus pela justiça e perdoar a pessoa que nos ofendeu. Isso não significa que nós esquecemos a ofensa, já que isso está além do nosso alcance. Esquecer a ofensa não está além do nosso alcance, nós não esquecemos. Perdoar significa libertar o outro da culpa, deixando nas mãos de Deus o seguir em frente. O perdão é uma decisão da vontade. A pessoa decide perdoar e perdoa, e fica bem. Já que Deus nos manda perdoar, temos que fazer esta escolha consciente para obedecer a Deus e perdoar as pessoas. O ofensor talvez não deseje o perdão e provavelmente essa pessoa nunca vai mudar. Mas isso não nega o desejo de Deus que nós possuímos um espírito de perdão. Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5,44. Precisamos fazer verdadeiramente o impossível, esquecer os pecados cometidos contra nós. Não podemos seletivamente eliminar o passado da nossa memória. Sempre vai estar aqui na memória. No entanto, a Bíblia diz que Deus não lembra a nossa maldade. Mas nós, como está além da nossa capacidade, nós
esquecer, então sempre vai estar aqui, mas sempre nós perdoamos alguém, não é? Deus é onisciente, Deus se lembra que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Portanto, tendo sido perdoados, somos justificados, o céu é nosso, como se o nosso pecado nunca tivesse ocorrido. Se nós pertencemos a Deus através da fé em Cristo, Ele não nos condena por nossos pecados. Nesse sentido, então, é que Deus perdoa e se esquece. Devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Não podemos permitir que uma raiz de amargura ela venha brotar em nossos corações e atrapalhar nossa alegria, atrapalhar nosso viver, atrapalhar a nossa vida feliz com Deus. Então vamos tirar essas raízes de amargura, buscar a presença de Deus, perdoar aqueles que nos ofenderam e viver feliz. O ideal é perdoar, o ideal é esquecer. 1 Coríntios 13:5 afirma: o amor não guarda rancor. Também 1 de Pedro 4:8, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Devemos perdoar a tantos quanto nos odiaram e nos odeiam, a tantos quantos nos prejudicaram, a tantos quantos nos ofendem. Devemos sempre perdoar as pessoas. Mesmo se o nosso agressor nunca se arrepende, devemos perdoar para nos libertar de uma carga pesada de amargura. Aquele que não perdoa é uma pessoa amargurada, uma pessoa irritada, rancorosa. Por quê? Porque no seu coração está uma raiz de amargura. Então uma pessoa sempre amargurada. Mas quem perdoa é feliz e vive bem, porque Jesus está na sua vida. Hebreus 12:14 diz: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E a amargura no coração é uma mancha. Significa que a pessoa não está vivendo uma vida de santificação. Não podemos ser santos a menos que tenhamos paz com os homens. Algo surpreendente acontece quando nós perdoamos, temos paz e descobrimos que a vida é mais alegre. Quando você perdoa, fica tudo mais fácil. Quando você perdoa, a vida fica mais alegre, a vida fica mais dinâmica, a vida fica melhor quando você não tem nenhuma raiz de amargura no seu coração. Mas você pode dizer: olha o que ele fez, não é? Eu não vou perdoar. Então, quando você pensar assim, lembre-se que quando perdoamos, duas pessoas vão ficar livres. Duas pessoas vão ficar livres. E uma delas será você. Marcos capítulo 8, versículo 12, a leitura de sexta-feira. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comerem. E aqui nós vemos a compaixão de Jesus para com os famintos, a compaixão de Jesus para com aqueles que estavam com fome. Na leitura de sábado, Lucas 9:13, mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios for comprar comida para este povo. Mas Jesus disse: dai-lhes vós de comer. No término de mais um dia de trabalho, quando Jesus havia curado os enfermos de uma grande multidão, os discípulos sugeriram ao mestre, dizendo que
despedissem aquelas pessoas, para que de alguma forma eles pudessem ir pelas aldeias e comprarem comidas para si, visto que o lugar era deserto e a hora estava avançada. Na verdade, eles estavam tentando passar o problema adiante, uma vez que se a multidão ficasse com eles até a noite, eles seriam os responsáveis para alimentar aquelas pessoas. Eles não viam condições viáveis para isso. Como eles iam alimentar milhares de pessoas, milhões de pessoas que estavam ali? Eles não tinham dinheiro e também não tinham comida. Como eles iriam alimentar? E eles eram os responsáveis por aquelas pessoas. Mas o Senhor Jesus não é do tipo que despede alguém de mãos vazias. Tal foi a surpresa deles quando o Senhor Jesus lhe disse que não havia necessidade daquela multidão sair à procura de alimentos. Então, como que essas pessoas vão sair daqui alimentadas se nós não temos pão para eles e também nós não temos dinheiro para dar para eles para que eles comprassem comida? E nem nós temos como dinheiro para tantas milhões de pessoas se alimentarem. Mas que eles mesmos deveriam, Jesus disse para eles, vós devem dar para eles o que comer. Quando Jesus ordenou, dar-lhes vós mesmos de comer, ele estava afirmando que o que eles possuíam, o que eles tinham, era o suficiente para ser multiplicado e repartido àquela multidão. Acontece que eles desconheciam o que o Senhor era capaz de fazer com tão pouco. 5 pães de cevada e 2 peixinhos pequenos. Para tantos, eram 5 mil homens, exceto as mulheres e as crianças. Basicamente, aí, aproximadamente 20 mil pessoas. Jesus sabia que o lugar era deserto, a hora era avançada e que a multidão estava faminta, mas ele tinha um plano especial para alimentar aquelas pessoas. E o que os discípulos não sabiam é que eles mesmos estavam inseridos nesse plano. Eles também iriam ajudar neste plano. Eles iriam ajudar Jesus a alimentar aquelas pessoas. Eles pensavam que a única solução para tão grande problema seria despedir a multidão. Mas Jesus não despede ninguém com fome, não despede ninguém vazio. Jesus sempre tem alimento para as pessoas. Jesus sempre tem pão para as pessoas. Jesus sempre tem água para as pessoas. Jesus tem como dar pão e dar água para as pessoas. Não sabiam que o Senhor queria usá-los para aquela grande obra. Ele os usaria, o pouco que tinha, para saciar a fome da multidão. Apesar de muitas vezes nós desconhecermos o que o Senhor Jesus pode fazer com os nossos poucos 5 pães e 2 peixinhos, não entendemos como Ele quer nos usar, em seus projetos. Nós não entendemos, nós temos tão pouco, mas o Senhor quer nos usar com o pouco que nós temos para realizar os seus projetos. Ele mesmo disse, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Complicamos a situação quando é tão simples às vezes de resolver. É só colocar o pouco que nós temos nas mãos daquele que pode multiplicar o pouco que nós temos e nos capacitar, se nós tivermos disposição, se nós tivermos atitude, a nossa fé for pouca, as nossas atitudes também for pouca, a nossa capacidade também é pouca. Esse pouco
que você tem, que nós temos, Deus multiplica, Jesus faz crescer e você pode fazer a obra do Senhor. Então não havia necessidade da multidão ir comprar comida nas aldeias. Ali estava o pão vivo que desceu do céu. Pedro e João, quando eles foram orar e chegaram ali na porta, no templo que tinha a porta formosa, chamado Templo da Porta Formosa, ali estava um homem coxo que pedia esmolas. Ele tinha fome e aquele dinheiro era para comprar pão para se alimentar. E quando Pedro e João chegaram ali, passando por aquele homem, ele pediu que também lhe desse algumas moedas. Então, os dois responderam, né? Que ou seja, Pedro respondeu, João não, mas Pedro respondeu por si. Ele disse, eu não tenho prata e também não tenho ouro. Ele não sabia de João, por isso que ele disse, o que eu tenho, isso vos dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então aquele homem que antes pedia esmola à porta do templo chamada Formosa, se levantou, andou e agora ele poderia, com as suas próprias mãos, trabalhar e ganhar o pão de cada dia. É assim que o Senhor Jesus faz, não é? Então, não havia necessidade da multidão em comprar comida nas aldeias, porque ali estava o pão vivo que desceu do céu. Um dos discípulos, André, irmão de Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Também perguntamos, o que é isso para tantos? Né? Nós também ficamos a perguntar, como posso fazer algo para Deus se sou tão incapaz? Como posso pedir a Deus que cure alguém se eu mesmo estou enfermo? Como posso pedir a Deus que supra a necessidade do meu irmão se tenho tantas outras necessidades que são minhas e não são resolvidas? Querido, esta é a grande prova do que o Senhor Jesus disse a Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa incapacidade. O poder de Deus se aperfeiçoa naquilo que nós temos de pouco, na nossa pouca fé. Basta que nós tenhamos atitudes a favor do reino dos céus. Se formos esperar nós estar completos, jamais faremos algo para Deus. Ele vai realizar o milagre a partir do pouco que nós temos. Se pensarmos como os discípulos pensaram de antemão em alimentar aquela multidão, certamente nossos projetos eles não sairão do papel. Porque os discípulos pensaram, não tem como, não há como nós fazermos nada. São muitos poucos pães. Então, se nós pensarmos como os discípulos, aqui os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos planos não vão sair do papel. Mas se fizermos como aquele rapaz fez, ele se prontificou e colocou à disposição do mestre o pouco que ele tinha. Olha, tem aqui 5 pães e 2 peixes. Com certeza o milagre vai acontecer. Se você tem pouco, então dê esse pouco e o milagre vai acontecer na sua vida e também na minha vida. O Senhor multiplicará, a multidão vai ficar saciada e ainda vai sobejar, vai sobrar ainda. Veja que aquele moço não hesitou em dispor do que tinha, mas confiou colocar nas mãos do Senhor aquele pouco, né? Aquela pouca semente que serviria para semear. São pouco, é muito pouco, semeie pouco, o Senhor multiplica. Quando os discípulos disseram que tinha algo, a ordem do Senhor foi dizer assim, trazei-mos aqui.
É necessário trazer ao Senhor aquilo que temos. Leve ao Senhor aquilo que você tem. Leve ao Senhor o pouco que você tem. É pouco o tempo que você tem para Deus. Dê este pouco para o Senhor. Mas não se esqueça, dê este pouco com qualidade. Ofereça a Deus esse pouco, mas com boa qualidade. Você tem pouco estudo, você sabe pouco ler. Enfim, o que você tem é pouco, ofereça para Deus esse pouco. E o Senhor vai te aperfeiçoar, o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te ajudar. Basta que você leve a Ele e diga: Senhor, eu tenho aqui pouco, é muito pouco, eu sou incompleto, eu sou incapaz, eu sou imperfeito, eu não sou assim, tenho muito pouco, mas eu te ofereço este pouco para o Senhor. E com certeza o Senhor vai pegar esse pouco que você tem, vai multiplicar, e você então vai fazer a obra de Deus de uma forma gloriosa. É necessário trazer isso, esse pouco, tá? Traga o que você tem ao Mestre e Ele vai multiplicar, vai capacitar-te para realizar o plano que Ele já projetou para a sua vida. Ele já tem um projeto para a sua vida. Ele já tem um plano para a sua vida. E Ele vai te capacitar. Ele vai te ajudar. Você vai crescer e você vai poder fazer a obra do Senhor. Porque Deus tem um projeto, tem um plano para realizar na sua vida. Então entregue esse pouco e o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Comece hoje com o pouco que o Senhor já te confiou. Faça algo em prol do reino de Deus. Comece de onde você está. Não faça como aquele homem que recebeu um talento, e aquele um talento que ele recebeu, ele enterrou aquele talento. E aquele talento ficou enterrado. Mas aquele que recebeu 5, trabalhou, e quando o Senhor veio para prestar conta, ele tinha mais 5. Aquele que recebeu 2, quando o Senhor veio, o Senhor deles veio e ele foi prestar contas, aqueles 2 que ele tinha, multiplicou e ele tinha 4. Mas aquele que recebeu 1, não fez nada, apenas enterrou aquele 1 que tinha e não fez nada. E o Senhor, quando veio prestar conta com ele, ainda disse para ele: você deveria pegar esse 1 e tivesse ter entregado para os banqueiros, colocado no banco para render juros, e agora você teria mais. Mas você enterrou o seu talento e você não fez nada. Então você tem o quê? Só pouco, você só tem um talento, você só sabe fazer uma coisa para o Senhor, só um dom você tem. Comece a trabalhar com esse e Deus vai te dar outros ainda. Deus vai te capacitar com outros talentos, porque Ele vai multiplicar esse 1 e daqui a pouco você vai ter tantos outros talentos para fazer a obra do Senhor. Então, faça algo em prol do reino de Deus. Comece de onde você está. Não importa se você tem apenas 5 pães e 2 peixinhos. Não importa se você tem 5 talentos. Não importa se você tem 2 talentos. Não importa se você tem 1 talento. O que importa é você colocar à disposição de Deus aquilo que você tem. Colocar à disposição de Deus aquilo que você recebeu. Faça isso. Deus vai te dar vitória. Deus vai te abençoar. E você vai então ter esses seus talentos multiplicados, esse pouco pão, esses poucos peixes. Deus vai multiplicar e você vai crescer, vai ter mais para doar para o Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical, Lição para Jovens.